1 Coríntios capítulo 13, nós vamos falar sobre o amor que está acima de todos os dons. Nós estamos dando sequência à carta aos Coríntios. Pensa numa igreja parecida com Corinto, é a nossa igreja, irmãos, em todos os aspectos, bons e ruins também. Uma igreja que flui nos dons. E o apóstolo Paulo agora chegou no capítulo 13, normalmente um capítulo muito utilizado em casamentos, em convites de casamentos, em declarações, conjugais. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, não se ensoberbece, não se envaidece, o amor é longânimo, é paciente, é tolerante. I love you, o amor está no ar. Mas esse amor do tipo que Paulo usa aqui, antes da gente introduzir a carta ou esta passagem, é um amor chamado de amor apologético. O que é o amor apologético? É a defesa do amor. Então Paulo não faz uma doutrina do amor aqui. Conversando com Jean antes de subir, todas as doutrinas bíblicas são ou deveriam ser baseadas no amor. Porque se fizermos as melhores ações sem amor, não vale. E o apóstolo Paulo chegou no ápice dessa discussão e desse diálogo intenso. Ele acabou de corrigir os excessos dos dons de uma igreja muito esotérica, uma igreja muito mística, uma igreja que estava fluindo nos dons e que estavam vivendo um ocultismo, ou seja, eles estavam vindo dentro do paganismo. Senão eu vou chutar isso aqui. Eles estavam vindo de religiões ocultas. E aí quando eles chegaram dentro do cristianismo, que eram os gregos e os gentios, eles começaram a trazer algumas coisinhas de lá, daquilo que eles experimentavam com os seus deuses, com as suas entidades. E isso Paulo precisa corrigir, a liturgia do culto, o falar em línguas. Paulo precisa corrigir a ordem do culto, a profecia. Um profetiza, a igreja assiste, julga a profecia e não aquele que está profetizando. Paulo corrige a questão das línguas, se é idiomática ou se é misteriosa, mas precisa, nos dois casos, ter ordem e decência. O apóstolo Paulo fala do dom da cura, fala do dom da fé, e aí ele vai manifestando isso na igreja, mas tudo com ordem e decência. Corrigiu. Agora Paulo vai fazer uma linguagem chamada hiperbólica. O que é uma linguagem hiperbólica? É uma linguagem exagerada. Vou te dar um exemplo de uma linguagem exagerada aqui, rapidão para você entender. Irmãos, eu estou morrendo de fome. Quer dizer que eu estou morrendo? Não, mas também não quer dizer que eu estou 100% vivo, porque eu estou realmente com muita fome. Eu usei um exagero para mostrar para você o tamanho da minha fome. E daqui a pouco eu estou indo para um churrasquinho aqui, vigia. Vai fluir. Então isso é uma linguagem hiperbólica. A linguagem hiperbólica é você falar para a sua amada assim: eu te amo, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. E não sei contar o resto. É isso aí. É uma linguagem exagerada. Mulher, eu fico doido com você, eu sou apaixonado por você, meu amor. Essas são as linguagens. O casal ali até beijou. Falou de amor, eles estão fluindo. Aleluia. E isso é essa linguagem. E agora o apóstolo Paulo quer ensinar como que a gente coloca isso acima dos dons. Mas não é para tirar os dons. Esses são os extremos. Então a gente pega textos como esses aqui e faz deles doutrina. Não, Paulo não quer colocar o amor acima do dom apenas por colocar, a fim de refutar os dons. Pelo contrário, ele diz que ele era o principal que falava em língua, o que mais profetizava, mas isso tudo tem um propósito. E o propósito é esse aqui, verso 1, capítulo 13, que diz assim: o amor é o dom supremo, O amor está acima de todos os dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo quer colocar em evidência que existem vários caminhos. Existe o caminho do dom, de uma igreja que pode fluir em dom.
de uma igreja que pode ser vista e conhecida por aquilo que ela faz. Mas Paulo está dizendo assim: eu quero mostrar para vocês um caminho melhor do que fazer. É fazer com a intenção certa, é um caminho excelente. Tem caminho que é bom, tem caminho que leva para o bem, tem caminho que é da hora, tem caminho que refrigera, mas tem caminho que é excelente. E se te falarem assim, pega o caminho bom e um caminho excelente, o que você decide? Eu quero o caminho excelente, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo que o outro caminho é ruim. Irmãos, viver os dons é maravilhoso, ser usado ainda em dons, mais melhor de bom ainda. Mas viver a excelência do que Paulo quer ensinar é o ponto principal. O John MacArthur tem uma frase pesadíssima que ele diz assim: é mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso. É mais fácil ser ativo no trabalho da igreja do que ser amoroso com o Deus da igreja. Ou seja, o que o John MacArthur está dizendo? Ortodoxo quer dizer correto. Eu posso ter uma ótima teologia, eu posso saber explicar as principais doutrinas bíblicas, eu posso falar em língua, em idioma, revelar, transliverar, profetizar, eu posso fazer um tanto de coisa sobrenatural, mas se eu não tiver amor por tudo isso que eu faço, toda essa minha ortodoxia é palha, é esterco, é refúgio, não adianta de nada. Irmãos, não prefira dons do que caráter. É por isso que no final dos tempos, a igreja, dentre os seus eleitos, ela tentará ser enganada, se possível, hipérbole, por aqueles que operam grandes sinais e maravilhas. E vem falar que não é mais fácil. Quando a gente descobre que ali tem um grande homem que ora e aí a gente fica curado, a gente corre para lá. Ali tem um que profetiza e a gente corre para lá. Irmãos, corra para as Escrituras. Tem uma outra fase de um outro teólogo, que eu esqueci o nome agora dele, que diz assim: não procure uma igreja mais perto da sua casa. Paul Walsh procura uma igreja mais perto das Escrituras. Nem toda igreja que pula agrada a Deus, mas também nem toda igreja que também não pula quer dizer que esteja agradando também a Deus. Um equilíbrio é necessário para a nossa compreensão aqui, nesta tarde de domingo abençoada. Então Paulo diz: eu vou mostrar para vocês um caminho melhor, um caminho mais excelente, um caminho elevado. Eu estou corrigindo dos dons, e ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Quem já participou aqui aliás, estava numa cidade mais histórica, deu 6 horas da noite, 6 horas da noite o sino toca na igreja, plim, plom. Vai começar a tocar alguma música, ou vai ter alguma oração, a fala de algum padre, enfim, é aquele sino. Mas o que acontece com o sino? Ele toca, mas depois para, e você não ouve mais. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que estava muito fadada a viver pelos dons, que ter dom sem ter amor é tocar e parar, é ser usado, mas não ser agradado por Deus. Você para de ouvir. Por isso que a gente tem que ter aplicativo de música, porque a gente ouve a música, mas ela tem fim. O dom sem amor é a música que toca e daqui a pouco para. O amor é a base para todas as coisas. O amor é o que nutre os dons. O amor é o que nos envolve dentro dos dons com a motivação correta. Eu posso ter dons, presta atenção aqui, irmãos.
Eu posso ter dons e não ter amor. Isso quer dizer que Deus se agrada? Não, porque Deus é o próprio amor. Porque a gente também corre hoje em um período em que a igreja acha que agrada a Deus por aquilo que ela manifesta. Nós corremos em risco da gente utilizar desses dons para enganar um aqui, outro ali, acolá, mais perto. Nós não compreendemos que o verdadeiro amor é o amor do tipo de Deus que nos coloca para mais perto dele. Amém? Nós precisamos amar, mesmo quando somos usados. Irmãos, eu já disse isso e eu repito, eu prefiro ser seco de dons e amar até o fim, do que ser carregado de dons e parar de amar. Tiago, Deus não te usa para nada, não tem problema, mas eu quero continuar crendo até o final cheio de amor, do que ser conhecido como, cara, você conhece o Tiago, Deus usa ele tanto, que eu nem acho isso. Tiago usa ele tanto, mas não ama, não tem piedade, não tem misericórdia, não gosta de ninguém, é fofoqueiro, é maldizente, é um prostituto, é mentiroso, é falador, é hipócrita. Eu não quero isso, irmãos. Não que eu tenha que escolher um lado aqui agora, mas entre ter que escolher dois lados, eu prefiro ser seco, sem dom nenhum, sentado aí nesse banquinho, sem ser usado por Deus. Mas se Deus falar assim, para sempre você vai viver dentro do meu amor, eu estou dentro. Porque dom não garante salvação, pelo contrário, tem muita gente com dom achando que vai para o céu e vai para o inferno. Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu operei, em teu nome eu orei, em teu nome eu fiz. Eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, porque você fez em seu nome, porque o dom é irrevogável. Deus não tira o dom da igreja, Deus não tira o dom daqueles que Ele chama. Por isso que tem muita gente se apropriando de dons, já perdeu a presença de Deus, como Saul, continua fazendo, mas agora enganando. Saul, irmão, já tinha perdido a presença do Espírito Santo há muito tempo e ainda estava tentando sacrificar nos altos. Por isso que a Bíblia diz através de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Paulo corrige. Se eu não tiver amor, seria como sendo que tinha. Ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom da ciência, o dom da fé, o dom de transportar montanhas. Irmãos, dom nunca chamou a atenção de Cristo. Sabe para que é o dom? Para os incrédulos. O dom tem uma missão, evidenciar. Irmãos, mas Deus não quer que nós o busquemos por aquilo que vemos. Deus quer que nós o busquemos sem ver e continuando a crer. Irmãos, pensa no nível de maturidade. É uma igreja que diz assim, não sinto, não choro, mas creio. Mas é claro que Deus também deu ao homem habilidades emocionais também para sentir. Então são dois extremos, uma igreja que nunca chora, uma igreja que nunca sente e que tudo ela é racionalizado. Isso também é um perigo, porque Deus confiou ao homem a racionalidade e as emoções. O ministério, a experiência com Deus passa pelos dois campos, pela racionalidade, mente e pelo coração, porque senão a gente vai ser muito bom para doutrinar, mas sem amor nos tornamos moralistas como os fariseus. E se a gente for muito liberal, em nome do amor tudo pode, nós incorremos o risco dos gentios. Sexo, droga e rock and roll, e vamos seguir em frente. Irmãos, não é nem 8 e nem 80. Por isso que o amor deve estar acima dos dons. Se a nossa teologia não nos curva de joelho para servir o pequeno, nós somos os piores dos mestres. Porque o maior teólogo é aquele que mais deveria amar. Quem mais sabe, mais serve. Quem mais canta, quem mais é usado, mais se dispõe. Irmãos, isso é glorioso. Isso que Paulo diz, se eu tiver todos os dons, ele fala aqui um tanto de dons. Ainda que eu distribuísse, olha só agora um dom da piedade, o meu corpo para ser
morto ainda que eu distribuísse todos os meus bens pelos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adianta. Irmão, pensa. É claro, está vendo que é uma linguagem exagerada, hiperbólica de Paulo? Quem que tem coragem de morrer queimado pelo um homem que é desconhecido? A Bíblia diz que nós morremos por aqueles que a gente ama, mas por os que não ama, não. Você imagina, irmãos? Vamos imaginar um quadro aqui, só para você entender a gravidade. Um assassino, vou usar só um exemplo hiperbólico. Vamos supor que eu tenho um filho. Aí aqui está o assassino que matou o meu filho, e eu não tenho mais o filho. Aí eu falo assim: assassino, hoje eu te chamo para ser o meu filho, no lugar do filho que você tirou. Misericórdia o nome disso. Será que nós temos coragem, irmãos? É isso que Paulo está tentando ensinar para a igreja. Se eu não tiver amor desse nível, eu posso dar o meu corpo para ser queimado em praça pública. Irmãos, nós vemos aí, na história do Oriente, homens kamikazes que entram dentro de prédios com avião, que se estouram inteiro a fim de ganhar um tanto de outras coisas em outro paraíso. Eles estão ali em nome do amor, mas que amor é esse que tira a liberdade do outro, que tira a vida do outro, tendo em vista que a vida é doa, a vida se entrega. Esse é o significado do real amor. A religião mata, o relacionamento com Deus traz vida. E ele continua dizendo, aí depois que ele falou assim, ainda, agora ele fala assim, agora eu vou ensinar para vocês o que é o amor ágape, o amor agapau, o amor do tipo de Deus. Aqui não é filéus, aqui não é eros, aqui é o amor de Deus. Ele diz assim, de forma apologética, o amor não ser paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes. Apertou, né? Ai, o verdadeiro amor de Deus não arde em ciúmes. Sabe aquela amizade, aquele relacionamento sufocante, tóxico? Reveja. Porque amor de verdade lança fora todo medo. Mas lançar fora todo medo não quer dizer que não tenha zelo. Equilíbrio. Nem 8 e nem 80. É isso que ele está dizendo, o amor do tipo de Deus por nós, é esse amor, é isso que Paulo quer nos explicar, e nós devemos também ter esse tipo de amor. É claro que, irmãos, de verdade, somos quase que incapazes, quase não, somos 100% incapazes de cumprir esse amor pela face. Se não for por meio do Espírito Santo, impossível, possible. Estou fazendo curso de inglês aí, vai acostumando, viu, irmão? Olha só, o amor não arde em ciúmes, não envaidece, não é orgulhoso. Sabe aquele amor orgulhoso? Não, é você que está errado, vai pedir perdão ou não? Não, eu vou te pedir quando você me pedir. Não, pede você primeiro que eu te peço. Sabe, ainda bem que a gente não pratica isso aqui, porque senão a gente estava perdido. Não vou deitar hoje na cama, vou dormir no sofá, foi ela que errou. Você acredita que tem outros crentes por aí, irmãos, que fazem isso? Nós temos muito que ensinar para eles, temos ou não temos? Que a gente não tem isso não, irmão. Aqui é igual criança, a gente já toma na face e já vira outra, e já está brincando com um coleguinha, graças a Deus. Você acha que a gente fica dando volta em poltrona de igreja para não cumprimentar o irmão quando a gente é ferido por ele? Você acha que eu sei que você é alguém que corre atrás de quem te feriu? Não, para falar assim, me dá a oportunidade de você me ferir de novo? Eu sei, irmão, que nós aqui do culto de 1 hora, pensa num povo crente igual nós, somos nós aqui. A gente aqui apanha e dá outra face, a gente aqui está até brigando, porque vocês não estão vendo aqui, a gente até briga para poder lavar banheiro, para um servir o outro, aleluia. Olha a hipérbole, né, irmão? Olha a hipérbole, olha o exagero, não é assim?
O amor é paciente, bondoso, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente. Já viu gente inconveniente? Ô, irmão, que tristeza. É aquelas pessoas que te perguntam assim, na frente de um tanto de gente. Você está passando por um momento difícil, né? A pessoa está vendo que você está na prova. Assim, você emagreceu, está na prova, né? Ué, tô, ué. Sabe, aquelas inconveniências, aí em nome do amor que te constrange, quando o seu amigo te constrange, quando o seu amigo só te critica, quando alguém só te oprime e não constrói nada, irmãos, verifica se isso é amor, porque o amor critica, mas estende a mão, o amor aponta, mas cuida, o amor chama para conversa mais séria, mas ajuda a carregar o fardo. Agora, se é só pisada, se é só aperto no pescoço, se é só crítica, se tudo tá ruim, eu fico pensando se isso é amor. Se isso não for amor, o sol não é real, tudo perde o valor. Não é assim, mano? Se isso não for amor, Sonilson. É ou não é? Esse é o amor do tipo de Deus que suporta tudo. Olha só o que diz aí o verso terminando aqui. O verso 6, o amor não se alegra com a injustiça. É quando você faz uma coisa de errado e a pessoa fala assim, bem feito, eu te avisei. Uai. Isso aí pode ter outro nome, mas de amor isso não é não. Que fica esperando a queda. Falei, teimoso. Ia voltar aqui e ia me buscar, né? Ia pedir perdão, eu estava te esperando. Irmãos, isso não é amor. O amor, ele não tem essa sina. Ele não tem interesse próprio. Ele não busca esse interesse. O amor do tipo de Deus nem se irrita. Eita, Jesus. Está dificultando, né? Está vendo por que é o tipo de amor hiperbólico e apologético de defesa? Porque, irmãos, como que não irrita? Convivendo 24 horas. Tem dia que é só love you, não é verdade, irmãos? Tem dia que a relação familiar é beleza pura, é filme junto, é tudo ler Bíblia junto, mas tem dia, irmão, que é duas guerras declaradas. Parece que um já levanta com o escudo de um lado, o outro já levanta com a espada e vai andando assim na cozinha, assim, para ver quem que acha quem. Porque tem hora que o amor é isso, ele faz a gente ser experimentado e ser forjado. Irmão, você está achando que quem vai te ferir está fora, quem vai te ferir está dentro. Você tem que crescer assim como eu. É ferro afiando ferro. É aqui que a gente vai ser experimentado um pelo outro, aqui que a gente vai sofrer decepção e vai continuar, aqui que a gente vai passar as nossas maiores dores e as nossas maiores alegrias, igual no casamento. Você acha que no casamento é só vitória? Com sabor de mel? Não, irmão. Está aqui o Jean, menino que está amando, casado, novo. A esposa do Jean, ama o Jean. Mas você acha que a esposa do Jean, a Carol, que está nos assistindo, ela gosta, ama tudo que o Jean faz? Não, assim o contrário também. Aí ele vai deixar de ser casado porque tem conflito? Quando o carro acaba a gasolina, você joga o carro fora? Você deixa, tem uns que estão até precisando, né? Acabou a gasolina, você deixa o carro lá no posto e fala assim, não pode ficar, frentista. Você põe combustível. Por que no casamento acabou o combustível e você quer trocar? Por que na relação de cristão com a igreja acabou o combustível do ministério e você quer abandonar? É só para colocar, completa. Chega na bomba da palavra e fala assim para o frentista, Jeová, completa. Espírito Santo completa. E como é que vai completar? Na oração. E quanto mais você ficar perto da bomba, mais cheio você vai ficar. Hiperbólico hoje eu estou bem coach hiperbólico.
Entendeu? Então, quanto mais tempo a gente gasta perto de Deus, mais combustível nós temos para enfrentar as nossas maiores lutas e desafios. Se encha do combustível do amor, porque é o que faz a gente suportar uns aos outros, é o amor, irmãos. E Paulo termina dizendo ainda, né? Tudo sofre, tudo crê, não se irrita, não se alegra com a injustiça, tudo suporta, tudo espera, o amor jamais acaba. Só que é claro que esse amor do tipo de Deus, irmãos. Por isso que Paulo quer nos ensinar com um padrão certo. Ele quer ensinar o amor ágape e não o amor do homem héteros, um pelo outro. O do homem pela mulher, o amor do homem pelo outro homem no sentido de família, de amizade, de zelo, cuidado, de respeito, de admiração. O apóstolo Paulo quer usar o exemplo do amor para resumir dizendo, irmãos de Corinto, vocês podem fluir no dom, mas vocês têm como fluir cheio de amor, para dar sentido para tudo. Se a nossa boa teologia, irmãos, faz a gente escarnecer, falar mal, só pisar na cabeça, uma coisa que Deus tem me falado nesses últimos dias. Irmãos, existe muito mais espaço para eu desconstruir do que eu para construir, em nome da ortodoxia. Só que eu estou convencido que eu não fui chamado para destruir nada, eu fui chamado para construir em Cristo Jesus. Então eu devo criticar biblicamente, eu devo apontar biblicamente, mas isso tudo tem que ser encharcado de amor. Até quando um pai vai bater numa criança, hoje isso é muito polemizado. A Bíblia ensina, não reparta, não tire a vara de perto. Mas a Bíblia está falando assim, espanca o menino, até morrer. Como a gente vê pai matando filhos, filhos matando pai. Não é isso, irmãos. É até na correção tem que ter amor, até no cuidado tem que ter amor, senão ao invés da gente cuidar, a gente mata. Olha só, um exemplo, lá eu estava cuidando de algumas plantas para colocar lá na reformada, e aí o rapaz que estava lá, eu falei assim, irmão, coloca, porque o pessoal vai lá para poder ver os produtos e ele coloca uma aguinha na plantinha. Só que ele colocou, irmãos, um copo de água nessas plantinhas aí que não morrem aí. Como é que chama os negócios dessas plantas que não morrem? Suculenta. Morre sim. Ele pôs tanta água que ele matou a planta. E a planta precisa de água ou não? O amor em excesso que não cuida, que não exorta, que não protege, mata. A mãe que é super protetora do filho não deixa o menino desembolar. Ele toma nota vermelha e merece brinquedo. Ah, irmão, eu nem entrava em casa. O amor estava me esperando, o número 37. Quando eu chegava, o amor estava prontinho. Escrito Havaianas, cheia de amor. E é assim, irmãos. Porque se você só pôr a água para a planta só porque ela precisa, mas em excesso, você mata. E assim como se você também não colocar água, ela morre. Até o amor, irmãos, tem que ter zelo. Você vai entochar o menino de comida, com 2 anos de idade você vai sapecar nele um joelho de porco. Estava ontem comendo uma feijoada, menininha no meu colo, filha lá da pastora. Falei, pastora, deixa ela comer uma feijoada comigo. Ela falou, você está doido, você vai matar minha menina? Falei, só um pedacinho de orelha. Falei, não pode. Mas eu queria que ela se alimentasse, mas da forma correta, porque o amor tem o tempo certo, a forma correta de amar, irmãos. Vocês estão aqui? E Paulo termina isso tudo. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos em face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Paulo falou que maior do que a própria fé é o amor. Não adianta só ter fé, não adianta só ter conhecimento, não adianta ser ortodoxo, não adianta ter só coração. Ou põe água demais, ou não põe água, a planta morre. O amor nos ajuda a viver em equilíbrio. Irmãos, e hoje o Senhor tem me deixado deixar de ser criança. Vai ser um trabalho longo, que ainda eu gosto de dedeira, insisto em usar fralda, mas aos pouquinhos o Senhor vai me desmamando dessa vida de menino para ser homem de verdade. E eu aconselho você também.